coisa na minha cabeça. Agora foi. Então, pessoal, significam ações abstratas. Em que sentido? Né? Sempre vai ter um verbo antes conjugando. Então, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, tá? Então, eu vou conjugar o primeiro verbo, que a gente vai chamar de principal, tá? E o segundo, né? Vocês perceberam que o andar, ele permaneceu na sua forma, né, normal, no seu infinitivo. Por que eu sei que é o infinitivo? Porque eu não conjuguei o verbo andar. Ele terminou com o ar, né? Como o verbo que a gente fala, por exemplo, vamos conjugar o verbo andar. Então, este andar, ele está no infinitivo, por quê? Porque ele termina justamente com a conjugação, né? O finalzinho dele me indica qual conjugação que ele pertence, né? Então, eu vou conjugar sempre o primeiro verbo e este segundo, né? Que é a ação, digamos, ação abstrata, porque ação abstrata, porque você tem uma ação principal ocorrendo, que é o gostar, tá? E depois eu tenho o verbo. Não é questão de abstrato, algo que você não pode pegar em relação ao concreto. Não é isso, tá? Mas no sentido de que o primeiro verbo que você conjuga, o mais forte, né? Ele vem antes do outro no infinitivo, tá bom? Então esses são os verbos no infinitivo, que terminam com as conjugações ar, er e ir, tá? Um outro exemplo meu irmão correu para pegar o ônibus, tá? Mesma coisa. Eu conjuguei o verbo correr, certo? E depois eu tenho o verbo no infinitivo, o verbo pegar, né? Então, eu não conjuguei o pegar, tá? Porque ele vai justamente, né, me indicar essa segunda ação. E outra dica que eu dou, geralmente, ou os verbos no infinitivo, eles vêm depois de preposições, porque o de aqui ele é uma preposição, o para também é uma preposição, tá bom? E o pegar, né? Aqui o verbo, terminação em ar. Ou ele inicia a frase, por exemplo, estudar não, vamos colocar um outro verbo. Dirigir embriagado. Dirigir embriagado pode causar acidentes, tá? Então, olha esse dirigir aqui, eu não conjuguei o verbo dirigir, eu deixei ele, né, permaneci com ele no infinitivo. Por quê? Porque o verbo dirigir, ele vai dar a intenção, né, ele vai ser praticamente um substantivo, entre aspas, de a direção, né? Então, a direção embriagada, você estar dirigindo embriagado, tá? Então, por isso que fala que essa ação abstrata, porque ela se torna também um substantivo, né? Então, dirigir embriagado pode causar acidentes. Um outro exemplo que a gente pode ter também é quando nós falamos, por exemplo, estudar faz bem para o cérebro, né? Então, estudar. Esse estudar, ele também está no infinitivo e nós podemos substituir o estudar pelo o estudo, né? Então, é um substantivo, tá bom? É um verbo que vai tentar fazer a vez aí do substantivo, o estudo no caso, tá bom? Então, esses são os verbos no infinitivo, são verbos que eles terminam com as suas conjugações, né? Ar, er ou ir, tá bom? Tudo bem, pessoal? O infinitivo, tudo bem, né? Não tem tanto problema, a gente sabe que são os verbos que terminam aí, né? De acordo com as suas conjugações ar, er e ir, tá? Agora, nós vamos ver os verbos no gerúndio.
bom? Então, vamos falar sobre o gerúndio agora. O gerúndio é complicado, né? Por que é complicado? Porque nós aqui do Brasil temos um hábito muito feio de colocar as coisas no gerúndio, né? Não sei se vocês já ouviram a expressão gerundismo. Vocês já ouviram? Alguém já ouviu falar do gerundismo? Sim? Não? Isso daí é mal de telemarketing. Isso! Exatamente, a linguagem do telemarketing, né? Então, muitas pessoas confundem, né? O que é o gerúndio? O gerúndio é a forma ando, né? E a forma endo, tá? E a forma indo do verbo. Como assim? Então, por exemplo, caminhar, o gerúndio, caminhando. Comer, né? Comendo. Dormir, dormindo, tá? Então, esse ando, né? Esse ando, o endo, tá? E o indo, ele é a forma do gerúndio, né? Essa ando, endo, indo, essa continuidade que nós damos, tá? Parece que alguma coisa está acontecendo, né? Então, esse é o gerúndio. Então, eu tenho o verbo no infinitivo e para eu transformar em gerúndio, eu tiro esse R, né? E acrescento aí ando, endo, indo. Joia. Quando que a gente vai usar o gerúndio, né? Então, para indicar ações que estão ocorrendo agora, né? Que nós chamamos de presente composto, né? Por que é um presente composto? Porque eu tenho que usar o verbo ser mais o verbo no infinitivo, ó, no gerúndio, tá? Então, como assim? Exemplo, eu estou escrevendo agora. Então, é a ação que ocorre no momento que eu estou falando, né? Então, esse é o gerúndio que a gente está aplicando. Esse gerúndio é totalmente correto. Por quê? Porque eu estou indicando uma ação que eu estou fazendo agora, né? Então, são ações que eu pratico no momento que eu estou falando, tá? Então, até na fala nossa, a gente coloca, né? No momento em que estou falando. Então, eu conjuguei o verbo ser ou estar. Deixa eu colocar aqui. Estar, tá? Não, vou colocar entre parênteses porque o ser e estar aqui é forte. O ser e o estar, certo? Mais o verbo no gerúndio, tá bom? Essa é a forma composta que nós temos do gerúndio. O que é errado eu fazer, né? Que foram o que vocês mesmos falaram da linguagem do telemarketing, né? Então, gerúndio, tá? Vou colocar bem aqui. Nunca usar. O que a gente nunca vai usar no gerúndio? Eu vou estar passando a ligação para meu chefe. Olha isso. Quando eu ouço isso, nossa senhora, vontade de sair explodindo, que nem o Osama, assim, todo mundo. Então, por que essa forma é totalmente errada no português? E isso é para as pessoas que estudam a língua, né? Para os gramáticos, para os linguistas, para os sociolinguistas, etc. Isso é uma aberração da natureza, isso não existe, né? É inconcebível uma coisa dessa para o português. Por que eu friso bem para o português? Porque essa forma do telemarketing, né? Aí vem toda uma explicação cultural aqui, toda uma explicação do porquê desse uso aqui no Brasil, né? A linguagem do telemarketing, então esse call center que a gente chama no inglês, que é o centro de ligação, call center, né? Ele se originou nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, as ações que elas estão previstas, né? Ou ações que elas são espontâneas, tá? O que é o espontâneo? Então, você vai praticar uma ação no momento, só que você não planejou muito bem para fazer essa ação. Então, você está fazendo uma ação espontânea. Então, você recebeu uma ligação, por exemplo, vamos pegar o exemplo do telemarketing, né?
E a pessoa recebia ligação, né? Você queria falar com alguma pessoa, a pessoa vai fazer essa ponte, essa mediação, né? Então ela ia falar na época lá, eu vou estar passando a ligação para o meu chefe. No inglês, eu tenho uma explicação lógica para isso. No português eu não tenho. No português, eu uso o futuro simples que nós conjugamos e que nós aprendemos, tá? Então, por exemplo, eu passarei a ligação para meu chefe, né? Então, esse vou estar passando, isso não existe, tá? No português, essa forma é totalmente errada, não existe essa forma. Esta forma nós pegamos do inglês, que significa I am going to transfer, no, I'm going to pass your calling to my boss, né? Então, é isso daqui, ó, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem, né, uma pessoa usando o gerúndio dessa forma, eu vou estar passando, eu vou estar emprestando, eu vou estar transferindo, nós vamos estar conversando, tudo isso, pessoal, é uma estrutura que nós chamamos no inglês do going to, que é o futuro imediato, tá? Que é o verbo to be, mais o going to, mais o verbo no infinitivo. Então, esta linguagem aqui é a linguagem do telemarketing que foi criado lá nos Estados Unidos. E que nós, eu não sei quem foi, a criatura de Deus que traduziu desta forma, né? Porque a gente sabe que vem em forma de manual. Olha, você vai ligar, você vai atender, você vai fazer assim, 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 assado, tá. Então veio um script já de lá dos Estados Unidos, né? Então veio uma receita pronta para a pessoa responder essas coisas no celular, né? Então você liga para um call center, por exemplo, você liga na central de atendimento de alguma coisa, né? Então a pessoa ela já tem, né, esse jargão imbricado aí, essa coisa carregada dentro dela, já parece que, né, emana assim, uma coisa que não sei o que acontece. Mas enfim, então esta forma do gerúndio, ela é totalmente errada, equivocada, tá? Então, nossa, mas como que eu vou colocar então esse vou estar passando? Você joga no futuro simples. O futuro simples não é a ação que a gente vai colocar no futuro, né? No futuro, assim, que a gente vai, como fala? Que a gente vai ou ter uma ação planejada, como eu havia falado, né? Uma coisa que você planeja, certo? Né? Ou para indicar uma ação voluntária no futuro. Então, por exemplo, quando der você vai em casa, daí você fala, com certeza eu irei. Você fala desse jeito, né? Então, tipo, você planejou essa coisa? Não significa que tá tudo planejado, certinho, você colocou lá na sua agenda, ou a casa da Débora amanhã. Não, às vezes você encontrou com uma pessoa na rua, fulano, passando em casa qualquer dia, pode esperar, eu irei. Então, olha isso, né? Então, é aquela ação, né? Aquela fala momentânea ali, tá? Que você joga no futuro simples para qualquer ação, certo? Então, pessoal, este vou estar passando, vou estar ligando, vou estar falando, vou estar transferindo, vou estar não sei o quê, ela é totalmente equivocada, né? E eu precisava passar esses dois pontos para vocês, o infinitivo do verbo e o gerúndio, né? Eu não ia dormir sossegada se eu não passasse essas duas formas que faltaram nas nossas aulas, tá bom? Gi, Oi, pode falar. Eu vou passar a ligação para o meu chefe, é correto? Eu vou passar, tudo bem. Aí eu posso. Aí eu posso falar dessa maneira. Eu vou passar, isso. Apesar que a gente ressalta bastante, né? A questão da conjugação no futuro do presente. Por quê? Porque esse futuro do presente, ele tá se perdendo com essa formação composta, né? Qual é a formação composta que eu falo? É o verbo principal mais o outro verbo, né, que serve de muleta aí, tá? Então, eu vou passar a ligação, joia. Existe essa possibilidade na língua portuguesa? Sim, existe.
porque a gente usa a forma composta do ir mais o verbo, tá bom? Agora, eu vou estar passando, isso não existe, né? Agora, por exemplo, se você quiser falar de uma ação momentânea, né, que foi aquilo que eu falei no presente, então daí é correto você colocar, por exemplo, eu estou passando por necessidades, mas isso foi o que eu falei, é uma ação que você está descrevendo no momento em que você está falando, tá? Não tem nada a ver com, por exemplo, eu vou fazer uma ação, né, no futuro e eu utilizar essa estrutura do gerúndio no inglês, né? Que é esse gerundismo que a gente chama, que é para parar de escrever desse jeito, falar desse jeito, né? Eu falo porque, assim, igual, por exemplo, meu marido ele estava dando aula na pós no sábado, né? Ele dá aula na questão de engenharia, ele estava dando madeira, explicando o uso das madeiras lá nessa pós sobre engenharia civil. Aí ele tava dando aula e eu lá do quarto, lá, né, meu menino dormindo, e eu escutando esse homem falando, não, porque conforme vocês forem falando, e eu for anotando aqui, eu vou estar passando para vocês, eu não ouvi isso. Aí ele de novo, não, porque eu vou estar abordando este assunto na próxima aula nossa. Eu falei, não, nossa, foi o fim da picada. A hora que ele acabou a aula, eu falei assim, Júlio, senta aqui. Eu falei assim, pelo amor de Deus, você tem uma corretora, uma revisora, uma linguista, uma professora de língua portuguesa do seu lado e você fala uma coisa dessa, é inconcebível, meu fígado chegou a retorcer. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, você tem um vocabulário excelente. Então, assim, excelente, que eu digo, às vezes ele fala umas palavras, assim, muito, não vou falar específica da área, mas, por exemplo, você não fala, eu vou falar sobre isso na aula. Não, eu vou abordar este assunto. Então, você tem, né, você percebe que você tem que aumentar o seu nível conforme você vai adquirindo estudos, isso é óbvio, né, o seu vocabulário vai aumentando, você vai ficando, não vou falar mais culto, mas o seu vocabulário amplia, né? E dependendo de onde você está, você adota discursos, que lembra que eu falei isso na primeira aula, uma das primeiras aulas que a gente teve, né? Nós adotamos discursos pra gente se socializar, né, com as pessoas. Então, a mesma coisa que eu falo, por exemplo, aqui em casa, eu não vou usar a mesma construção, a mesma estrutura com vocês, né? Então, é totalmente diferente. Se eu estou dando uma aula de língua portuguesa, eu procuro ser o máximo correto aqui, né? Procuro ser bem um emprego, né? Empregar aí a norma culta, que é o que se pede, né? Não vou ficar falando aqui coisa que, por exemplo, quando nós vai, né? Não vou falar isso aqui para vocês, por quê? Porque eu estou ensinando a estrutura e o uso da língua. É óbvio que em uma outra esfera, a gente faz esses deslizes porque a gente está tratando da forma oral. Mas eu falei para ele, né? Eu falei assim, para um professor, muitas vezes vocês, né, não percebem, eu falando para ele, o quanto que esse gerundismo, ele é um câncer ali, sabe? É uma coisa assim, que você vê que praticamente 80% da população fala gerundismo. E você fala, criatura, para que você vai pegar um termo emprestado de uma língua estrangeira, sendo que você tem um futuro tão lindo para você conjugar aqui? Né? Então, eu sempre falo isso. Então, toda vez que vocês usarem, né, essa questão, eu vou estar dando aula e tal, não, eu darei, né, joga no futuro simples, é tão bonitinho. Ou então, usa essa construção, né, eu vou dar, né, não tem problema, a gente aceita também. Mas o errado de tudo isso é justamente, né, a gente começar a empregar uma estrutura, né, gramatical e verbal, da qual não pertence à nossa língua, tá? Então, era isso que eu queria falar do gerúndio. Desculpem o desabafo, mas, pessoal, o gerúndio é terrível. Não gosto do gerúndio. Então, eu me policiava muito assim, quando eu dava aula na faculdade, né, principalmente de língua portuguesa, e vinham, né, as pessoas falar, professora, eu vou estar te mandando trabalho. Eu, nossa senhora, foi Jesus. Aí vem aqui no cantinho, deixa eu ensinar uma coisa, né? E daí eu falava pra pessoa, a pessoa começava a se policiar para usar. E é esse policiamento
que vocês vão mudar o discurso de vocês também, né? E eu falo assim, de vocês falando para os alunos de vocês, tá bom?